Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Já alguma vez pensámos como podemos ser salvos espiritualmente? Já pensámos alguma vez se houve algum mérito da nossa parte pelo facto de sermos salvos? Por exemplo, quando enfrentamos tribulações, o nosso primeiro pensamento não é eu não sou teu filho, Deus, porque é que isto me está a acontecer? Ou eu tenho obedecido, tenho ido à igreja e isto está a incomodar a minha vida? Porque é que isto me está a acontecer, Deus, sendo eu tão obediente? Isto são traços de nós acharmos que temos algum merecimento na nossa salvação. Aliás, isto é o que se chama de legalismo. Ou seja, como eu acho que mereço de certa forma a salvação, como eu acho que sou uma pessoa muito boa, é impossível que problemas possam acontecer na minha vida, pois estas não estão a corresponder às minhas ações. Se isto acontecesse a alguém que não tem Jesus, isso seria aceitável. Mas como eu tenho e sou de Jesus, se estes problemas acontecem na minha vida, então já não é aceitável. Traços de legalismo. Será que temos sido então legalistas na nossa vida? Se sim, precisamos ser legalistas em reabilitação para vivermos de acordo com o Evangelho. Podemos dizer que não, mas na hora da verdade, na hora da dificuldade, todos nós lutamos contra o legalismo. Então o título da mensagem de hoje é Legalistas em Tribulação, ou Reabilitação, melhor dizendo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 5. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, possivelmente 4 igrejas, que ele tinha fundado juntamente com Barnabé. Foi escrita porque, passado alguns anos dele ter lá estado, os falsos mestres, que eram legalistas, infiltraram-se nas igrejas, adulteraram a mensagem, adulteraram o evangelho que Paulo havia pregado. A consequência foi clara: divisão na igreja, principalmente a nível racial, entre judeus e gentios. Qualquer divisão que ocorra na igreja acontece sempre quando o evangelho é retirado dos púlpitos ou é banalizado pelos seus membros. Quando nós retiramos a palavra de Deus do púlpito, quando nós retiramos a palavra de Deus dos membros da igreja, a consequência natural é divisão, é confusão no seio da igreja. Não é por acaso que veremos ao longo desta carta Paulo a centrar a sua mensagem no Evangelho, mostrando-nos que o Evangelho não é só para descrentes, como também é para os cristãos. Ele centra também a sua mensagem em Deus, para não ser dominado pela raiva, até porque a raiva, como nós bem sabemos, porque todos nós temos períodos de raiva, é como o fogo. Destrói tudo à sua volta, não respeita ninguém e deixa marcas enormes. Quando alguém está raivoso, quando alguém está cheio de raiva, é como o fogo. Destrói tudo, não respeita ninguém e depois deixa marcas muito grandes. Cada um de nós é um legalista quando tentamos viver como se a salvação dependesse de nós e quando acreditamos que o amor, o cuidado de Deus estão condicionados às nossas ações. Agora, como ser um legalista, mas um legalista em reabilitação? Em primeiro lugar, um legalista em reabilitação olha para Jesus. Vamos ver isso, versículo 1 e versículo 2. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Então o apóstolo Paulo, depois de fundar as igrejas e nomear os seus presbíteros, os seus pastores em cada uma delas, cuidava dessas comunidades através das suas cartas. Normalmente, nas saudações, encontramos palavras amorosas, cheias de ternura pelas pessoas, orações de gratidão pelas suas vidas, inclusive até na carta à igreja de Corinto.
Uma igreja que tinha muitos dons, mas que era permissiva em relação ao pecado. Contudo, nestes versículos, nós não vemos nada disso. Vemos palavras curtas e ele vai direto ao assunto. Paulo começa por afirmar a sua autoridade. Ele não se afirma como servo, como normalmente o faz, mas ele afirma logo a sua autoridade. Uma autoridade delegada não por homem algum, não por um homem comum, mas por um homem chamado Jesus Cristo. Ele apresenta-se então como apóstolo e, ao ser apóstolo, conferia-lhe autoridade sobre todas as igrejas, ao ponto também, por ser apóstolo, das suas palavras serem consideradas palavras de Deus. As palavras dos apóstolos são autoridade para a igreja. Ou seja, rejeitar as palavras dos apóstolos era o mesmo que rejeitar as palavras do próprio Deus. Como a revelação já foi concluída e como para ser apóstolo era necessário ter visto Jesus ressuscitado, nos dias de hoje não há apóstolos. Quando nós vimos alguém a dizer que é um apóstolo, nós podemos dizer, isto aqui não está bem, isto cheira mal, não há aqui palavra, há aqui ideias humanas. Agora, qual a razão para Paulo ter iniciado esta carta de forma tão incisiva, tão direta? Os falsos mestres estavam a questionar a autoridade apostólica. Estavam também a questionar o seu ensino sobre a justificação pela fé, que nos diz que uma pessoa só pode ser considerada inocente perante Deus através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Nada do que nós possamos fazer nos dá direito à salvação. É tudo Jesus, tudo acerca de Jesus e apenas por meio da fé em Jesus. Estes falsos mestres eram legalistas. Exigiam que os gentios se tornassem judeus através da circuncisão. Ou seja, para as pessoas serem salvas não era necessário apenas o sacrifício de Jesus, ou não bastava apenas o sacrifício de Jesus, mas também tinham que ser, principalmente os homens, claro, circuncidados. Jesus mais qualquer coisa. Então, indo mais a fundo, Jesus não era suficiente para a salvação. Era preciso fazer alguma coisa. Este sistema representa o puro legalismo. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Assim como também preciso fazer alguma coisa para que Deus me ame. Ou se eu deixar de fazer alguma coisa, Deus já não me ama. Deus funciona para este sistema em modo de retribuição. Deus age conforme as nossas ações. E quero dizer-vos isto. É uma pressão enorme. Será que Deus ainda me ama? Será que depois de eu ter feito isto, Deus ainda me ama? Não sei se Deus ainda me ama. É uma pressão doida, uma pressão maluca sobre as nossas vidas. Resumidamente, lembre-se disto. Para eles era necessário Jesus mais alguma coisa para sermos salvos. Logo, Jesus não é suficiente. Eu tenho de fazer a minha parte. Com isto, Paulo estava muito indignado. O legalismo contradiz tudo o que ele tinha ensinado sobre o Evangelho da graça, o qual nos diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Este Evangelho da graça é ofensivo para os orgulhosos, porque nos humilha ao mostrar que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos e ao mesmo tempo eleva-nos ao revelar o quão amados somos por Deus. A solução para um legalista em reabilitação é sempre o Evangelho, como veremos mais à frente. Outro aspecto importante que nós notamos aqui é que Paulo, ao não ter expressado a habitual gratidão, estava perturbado com a perversão do Evangelho. Paulo não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado, sim, porque ao questionarem a sua vida e ao questionarem as suas palavras, eles estavam a questionar o Evangelho, eles estavam a questionar a palavra de Deus. Esta perversão do Evangelho ainda ocorre nos dias de hoje, mesmo que não seja
a obrigarem que os homens sejam circuncidados. Esta perversão acontece quando as igrejas ficam mais preocupadas com a sua relevância na sociedade do que apresentar a mensagem do Evangelho. Nós não temos que estar preocupados se somos relevantes ou não somos. Nós temos que estar preocupados em pregar a mensagem do Evangelho. Se prestarmos atenção, a tentação pela relevância acaba, mais cedo ou mais tarde, por conduzir-nos à negociação da palavra de Deus. Então, se eu quero ser relevante, eu vou ter que abdicar da doutrina. Eu vou ter que abdicar da ética para que as pessoas me possam aceitar. Pouco a pouco, a mensagem do Evangelho deixa de ser pregada, dando lugar a palestras motivacionais. Isso está tão em moda. Ou um conjunto de regras para seres abençoado. Como é que tu podes prosperar na vida? Segue 5 passos. Ou como podes obter o favor de Deus na tua vida. Se tu fizeres isto, cumprires isto, se deres contribuições, tu vais ser abençoado por Deus. Eugene Peterson, ele disse o seguinte: o facto bíblico é que não existem igrejas bem-sucedidas. Em vez disso, existem comunidades de pecadores reunidas diante de Deus, semana após semana, em cidades e vilas por todo o mundo. Nós não queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos ser uma igreja que proclama o Evangelho. Então a Igreja Batista da Graça não procura ser relevante na sociedade, apesar de todos serem bem-vindos, e faremos de tudo para não comprometer os valores do Evangelho em troca de uma aceitação pelo mundo. Aliás, nós pregamos a Bíblia versículo por versículo. Nós vamos agora a Gálatas, depois de termos estado em Marcos, em Tito, em Timóteo. Nós vamos agora a Gálatas, não vamos fugir de nenhum versículo difícil. Porquê? Porque quando Deus deu a palavra, Ele deu-a em livros e não em pontos soltos. Quando Deus deu a palavra, Ele deu em livro, não deu em temáticas. Para que as pessoas não fujam aos versículos difíceis que possam causar confusão à vida das pessoas. Então nós olhamos para a Bíblia versículo a versículo. Nós, inclusive, nos nossos devocionais em casa, nós devemos ler versículo a versículo a Bíblia e não fugirmos àquilo que é difícil e que nós não queremos ouvir. Porquê? Porque nós queremos fazer aquilo que Paulo disse em Atos 20, 27. Pregamos todo o conselho de Deus. As igrejas, então, precisam ser exigentes com os seus pastores, como também precisam de ser exigentes consigo mesmo, para dizerem então amém a todo o conselho de Deus, e não apenas amém quando a Bíblia diz amém aos nossos desejos. É muito fácil quando a Bíblia diz amém àquilo que eu quero. Nós aí ouvimos logo aquele amém, não é? Mas quando nós ouvimos a Bíblia a dizer que devemos ser santos, devemos procurar uma vida santa, já se tem mais cuidado com o amém. Já custa mais a dizer assim seja. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis, quando a Bíblia diz que nós devemos amar, que nós devemos perdoar os nossos inimigos, amém? Já temos mais dificuldade. Então precisamos dizer amém a todo o conselho de Deus e não apenas amém quando a Bíblia nos diz amém. Um legalista em reabilitação olha para Jesus e para Jesus ressuscitado. É isso que nos diz o versículo 1. Vamos olhar agora para o versículo 3. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um legalista em reabilitação olha para Jesus e vive pela graça e paz. Paulo estava a centrar, então, toda a sua mensagem no Evangelho, e neste versículo nós vemos a síntese. Graça e paz. O que significa graça? Dom imerecido. Dar algo a alguém que não merece. Então a graça de Deus não é concedida a pessoas que merecem. Caso contrário, não era graça. É dada a pessoas que eram inimigas de Deus e que estavam espiritualmente mortas. Esta é a verdade que nós encontramos em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. A graça é o meio pelo qual Deus nos dá vida espiritual para que o nosso coração, que era de pedra, possa amar a Jesus. Efésios 2:5. Deste modo, a graça é a raiz da salvação, pois indica que o Deus, o justo juiz, perdoa a pena. Deus perdoa a pena. Ele cancela a culpa do pecador. Adota-o ainda
como o seu Filho. E mais, é um juiz que paga a pena com a vida de quem? Do seu Filho, Jesus. Nada se baseia naquilo que nós fizemos, mas em tudo o que Deus fez por nós em Jesus e no poder do Espírito Santo. Nada indica merecimento da nossa parte. Há sempre graça. Além disso, nós não pedimos socorro para Deus nos salvar. Sabem porquê? Porque o morto espiritual não tem capacidade de pedir socorro. Ele está morto espiritual, está morto para a verdade divina. Há graça. Mais uma vez. Então os falsos profetas, os legalistas, pensavam que precisavam de fazer alguma coisa para serem salvos. E ao agirem assim, estavam a desvirtuar e a minimizar o que a Jesus custou tão caro. No entanto, convém dizer, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. A salvação é pela graça, mas não foi de graça, porque custou a vida de Jesus. Então, os legalistas em reabilitação precisam de olhar e contemplar esta maravilhosa graça. Agora, se somos salvos pela graça, temos sabido viver pela graça? Ou ainda achamos que temos algum mérito na nossa salvação? Como saber? Quando não estamos satisfeitos com o que Jesus fez, nós olhamos para os nossos esforços como algo meritório. Eu fiz isto, logo mereço isto. Eu cumpri os passos todos. Eu eduquei os meus filhos no caminho do Senhor. E agora eles fogem. Deus deve-me. Ou, conforme vimos, será que Deus ainda me ama depois de eu me ter espalhado completamente? Lembremos-nos, o nosso pecado deixou-nos em dívida para com Deus e nós nunca conseguiremos pagar. Além disso, nós não éramos uma dívida que valesse a pena ser paga. Mas Jesus pagou-a. Isto é graça. E por isso nós precisamos desesperadamente de Jesus. Não eras uma dívida que valesse a pena ser paga, mas Jesus pagou. Não há palavras para justificar isto, a não ser graça. Agora, tens encontrado satisfação naquele que dá satisfação? Tens encontrado satisfação em Jesus na tua vida? Ou ainda procuras nas coisas, em pessoas, no teu trabalho, seja no que for, felicidade? Desejas Jesus acima de todas as coisas? Será que somos capazes de dizer, eu sou de Jesus, aleluia, podem vir as maiores tribulações, posso eu perder tudo, eu vou continuar a dizer, eu sou feliz com Jesus? Um legalista em reabilitação vive pela graça. E Jesus é suficiente. Vemos também que um legalista em reabilitação vive em paz. Ao mostrar às igrejas a paz que vem do Evangelho, Paulo está a libertá-las. Paulo está a ser duro? Não. Paulo está a libertá-las do peso do legalismo. Eu preciso obedecer para ser salvo, eu preciso fazer para ser amado. É uma libertação tremenda. A paz de Jesus, então, é superior a qualquer circunstância da vida, porque ela é o resultado da nossa salvação. Romanos 5:1, sendo depois justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada melhor do que estar em paz com Deus. Deixa-me fazer-te umas perguntas. Sentes paz com Deus em relação ao teu passado? Sentes paz com Deus em relação ao teu presente? Sentes-te em paz quando pensas sobre o futuro? Às vezes os nossos filhos falam muito sobre a morte. Há pessoas que têm medo da morte. Sentes-te em paz? Quantas pessoas desejam ter paz na sua vida, esquecendo-se que a verdadeira paz só pode ser encontrada em Jesus? É essa a verdade que nós encontramos em João 14:27. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe, não tenham medo o vosso coração, nem se atemorize. Agora, como é que esta graça, como é que esta paz chegaram até nós? O que é que Jesus fez de tão extraordinário? Será que houve mesmo alguma interferência da nossa parte ou Jesus fez tudo? O versículo a seguir vai nos responder, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos, a palavra pelos significa em benefício, ou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai.
ou à vontade de nosso Deus e Pai. Então, o legalista em reabilitação, vimos que olha para Jesus, vive pela graça e paz. Em terceiro lugar, entende o que Jesus fez. Neste versículo podemos então compreender vários pontos importantes. A iniciativa da nossa salvação, reparem novamente no versículo 3, foi de Jesus, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Ele não foi obrigado, ele entregou-se a si mesmo. E foi a iniciativa de Jesus porque nós não tínhamos capacidade para nos salvar, mas não tínhamos nem sequer o desejo. Jesus foi à cruz para podermos ser salvos. Jesus não foi à cruz por ser fraco. Jesus não foi à cruz por ter sido traído por Judas com 30 moedas de prata. Não, não foi isso. Jesus foi à cruz por amor. Porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Então, quando duvidarmos do amor de Deus por nós, que possamos olhar para a cruz e perceber o preço que foi pago pelas nossas vidas. Neste momento, se estás a duvidar do amor de Deus por ti, devido a algum problema no teu trabalho, na tua saúde, na tua família, seja o que for, estás a colocar os olhos no sítio certo? Há um hino do cantor cristão, o hino número 1, Antífona, diz assim, creio que é a segunda estrofe: a ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia. Como tens medido o amor de Deus por ti? Como temos medido o amor de Deus por nós? Pelos nossos desejos concretizados, às vezes nós fazemos no final do ano. Quais são os desejos para 2024? Este. Deixa cá ver, cumpriu-se? Tudo. Deus ama-me. Oh, fui fiel. Não? Deus já não me ama? Oh, então eu não fui fiel. Como é que nós medimos o amor? Pelos nossos desejos concretizados? Pela ausência de sofrimento, de riscos, de problemas na nossa vida? Ou temos medido o amor de Deus pela cruz? Se não medirmos o amor de Deus pela cruz, entramos num sistema legalista e mais cedo ou mais tarde nós vamos entrar num curto-circuito espiritual. Vamos dar o berro. Vamos esfriar. Por isso, não olhes para o teu currículo espiritual ou para a ausência desse mesmo currículo. Olha para aquilo que Jesus fez e fez por nós. Vemos também neste versículo o propósito da ida de Jesus à cruz, em benefício pelos nossos pecados. Já pensamos no valor destas palavras? Porque é que nós estudamos versículo a versículo? Não é porque é um sistema, é porque tem valor as palavras, porque Deus é o Deus da palavra. Então, já pensámos no valor destas palavras? Jesus, o Filho de Deus, sofreu por nós. O Filho de Deus morreu no lugar dos filhos da ira. João 3, 16 e 36. Isto é graça. Nós, pecadores, merecíamos a ira de Deus, mas foi Jesus que levou sobre si. Então, se Jesus levou a pena sobre si, ainda achas que tens de pagar pelos teus pecados? Mesmo depois de teres arrependido? Ainda achamos que temos que pagar pelos nossos pecados por termos falhado o ano passado, a semana passada, no dia de hoje? Ainda achamos que temos que pagar pelos nossos pecados? Ainda pensas que os problemas, as doenças ou qualquer outra coisa que te provoca tristeza são consequências de algum pecado que cometeste ou que os teus antepassados cometeram? Ele está a sofrer na vida porque pecou. Ou ele está a sofrer na vida porque a sua mãe, ou o seu pai, o seu avô, o seu bisavô fez aquilo. Não, Jesus pagou o preço. Então quero neste momento fazer este pequeno exercício. Lembra-te da coisa mais terrível que tu já fizeste até o dia de hoje. Lembra-te do teu maior pecado. Daquele pecado que até tens vergonha de contar. Se te arrependeste, se já pediste perdão, quero-te dizer o seguinte: estás perdoado. Não vivas mais como condenado quando já foste libertado. Que o pecado não te aprisione mais, porque Jesus veio para libertar. Se Jesus fez o pagamento pelos nossos pecados, não há mais pagamentos.
Deus não quer pagamentos redobrados, porque Ele é um Deus justo. Deus não ia aceitar que nós paguemos pelos nossos pecados quando Jesus já o fez. Mas, antes de morrer, o Filho de Deus disse na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Para que nós nunca precisemos de fazer essa pergunta. Então essa pergunta não nos é legítima. Meu Deus, por que me desamparaste? Não, porque o único Filho de Deus que foi desamparado foi Jesus, para que nós nunca mais nos sentíssemos desamparados da parte do Pai. Em vez disso, nós podemos antes perguntar, em vez de dizer meu Deus, por que me desamparaste, nós podemos perguntar meu Deus, por que me salvaste? E aí a resposta vai ser clara: graça. Não é, porque tu eras bonito, João. E és. Mas és bonito, João, porque és esplendoroso, as tuas boas ações, então eu vou salvar-te. Não! Eras morto espiritualmente. As tuas obras não passavam de trapos de imundícia. E mesmo assim Deus olhou para ti e disse: eu vou salvar o João. Isto é graça. Já não é o teu pecado que te define. E às vezes as pessoas têm medo de regressar às igrejas com medo que as pessoas as chamem pelo pecado que elas fizeram. Já não são as tuas lutas que te definem. Às vezes as pessoas não querem regressar às igrejas ou ir às igrejas. Porquê? Não, ele está a lutar contra o álcool, está a lutar contra a pornografia, está a lutar contra não sei o quê. E essa pessoa tem medo porque as igrejas às vezes não entendem que há lutas na vida do cristão, porque não olham para as suas vidas. Mas também quero dizer o seguinte: não são as tuas conquistas que te definem. Ao termos Jesus como nosso Salvador e Senhor por meio da fé, é a graça que te define como filho de Deus. Quando andares perdido, mede o amor pela cruz e percebe: eu sou um filho de Deus. Comprado, redimido, salvo. Por mais que possam dizer sobre mim, por mais que digam e falem sobre o meu passado, ele foi perdoado. Por isso, conforme eu costumo dizer, o cristão não tem telhados de vidro por tudo o que se passou. Se nos arrependemos, está perdoado. O sangue de Jesus cobriu todos os nossos pecados. Em terceiro lugar, percebemos a consequência da cruz nas nossas vidas. Reparem novamente no texto. Para nos desarraigar. A ideia aqui é libertar, resgatar deste mundo perverso. Então a palavra desarraigar tem a conotação de alguém ser libertado pelo poder ou ação de outra pessoa. Ou seja, não é a pessoa que se liberta, mas houve outra pessoa que nos ajudou, ou que fez o trabalho todo, para que nós pudéssemos ser libertados. E essa pessoa foi Jesus. Jesus foi então até à cruz para nos libertar deste mundo. Isto é, da obsessão de vivermos na procura de satisfação nas coisas deste mundo como se fossem a razão do nosso viver. Mas Ele veio nos libertar do poder do pecado, dando-nos a capacidade de dizer não às coisas que não honram o nome de Deus. Às vezes dizem: tu és cristão, não podes fazer nada. Não, pelo contrário. Eu sou cristão, eu tenho liberdade. Tenho liberdade para dizer sim, eu tenho liberdade para dizer não. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho liberdade de dizer não. Tu tens liberdade de dizer não? Talvez não tenhas. Eu tenho liberdade de dizer não. Como disse Spurgeon, se Jesus morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Jesus morreu por mim, eu não posso brincar com o pecado, o qual matou o meu melhor amigo. Não brinquemos ao pecado. Jesus veio para nos libertar precisamente disso. É reconfortante saber que nós já não somos escravos do pecado. Mas ninguém pode dizer, alguém que pertence a Jesus: eu não consegui resistir à tentação do pecado. Foi superior a mim. Quero dizer-te o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Ou seja, Paulo o que aqui está a dizer é o seguinte: ninguém se queixe da tentação, porque ela não é superior àquela que tu podes suportar, porque Deus vai dar sempre um escape. E se tivermos de olhos abertos, nós vamos ver sempre esse escape. Sempre. Não podemos brincar ao pecado.
o qual fez com que o nosso melhor amigo fosse até à cruz. Paulo centrou a sua mensagem no Evangelho, ao mostrar-nos o que Jesus fez por nós, para mostrar-nos que só nos resta viver para obedecer aos mandamentos de Deus, como fruto do nosso amor por Ele. Do pouco que adianta dizer, eu já aceitei o Senhor Jesus, eu canto os coros, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas depois não vivemos uma vida de obediência ou de luta para obedecer. Ainda hoje de manhã, ao fazer o meu devocional, estava a ler aquele texto quando Jesus diz, vocês dizem Senhor, 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 fizemos milagres em teu nome. E Jesus responde, afastem-se de mim porque eu não vos conheço. Vocês proclamaram o meu nome, vocês falaram de mim, mas o seu coração estava longe. A família de Jesus é aquele que lhe obedece, é o que luta para obedecer. Então a imagem do cristão não é de um perfeito, é de um lutador. E Jesus ensina-nos na oração do Pai Nosso a pedirmos para que Deus nos livre do mal. Então o cristão já não era como era antes, porque vive na luta contra o pecado. Mas também ainda não será como vai ser no futuro. Nós já não éramos como éramos antes, porque quando Jesus entra, transforma a nossa vida, mas nós também ainda não somos perfeitos como seremos no céu. Precisamos também, enquanto igrejas, entender que não há ninguém perfeito. A Bíblia dá-nos um exemplo de um homem que abandonou a Deus na sua caminhada. Sabem qual foi a razão? Amou o presente século. O motivo pelo qual Jesus veio nos libertar. 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou amando o presente século. Será que dizemos que somos de Jesus, mas depois amamos mais este mundo do que a Jesus? Temos negado o pecado ou temos sido como Demas, que amou mais o pecado do que a Jesus? Já morreste para este mundo ou ainda estás arraigado nele? Estes falsos mestres adulteraram a palavra para viver como queriam. E levaram muitas pessoas atrás dos seus ensinos, porque o ensino já não fazia confusão às suas vidas. Hoje há muitos falsos profetas, quer pastores como membros de igrejas, que tentam distorcer a verdade para justificar os seus pecados em vez de se arrependerem. Não é em vão que nós já ouvimos pessoas como Ed Renekiewicz, que diz que precisamos de atualizar a Bíblia. Precisamos de atualizar a Bíblia para já não ouvirmos mais acerca do pecado, do inferno, etc. Nós não precisamos de atualizar coisa nenhuma. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia não está sujeita aos tempos. Os tempos é que estão sujeitos à Bíblia. A Bíblia não se sujeita à interpretação de qualquer pessoa. Porque se hoje chegamos a uma verdade que há 2000 anos não a tiveram, nós estamos errados. O Deus é o mesmo Deus de sempre. Nós não precisamos de atualizações. Nós precisamos de obediência ao nosso bom Deus. Paulo já tinha profetizado isto, 2 Timóteo 4,3. Pois há de vir o tempo em que homens não aguentarão a sã doutrina, mas no desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido, hão de ir à procura de muitos mestres. Então o legalista em reabilitação olha para Jesus, vê pela graça e paz, entende o que Jesus fez e vive para a glória de Deus. Versículo 5, vamos ver isso. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo estava a combater os legalistas que queriam ter mérito na sua salvação, que achavam que precisavam fazer alguma coisa para serem salvos. Então Jesus mais qualquer coisa. Se fosse esse o caso, a glória da nossa salvação devia ser partilhada entre Deus e o ser humano. Olhamos para este versículo, alguma razão para que o ser humano receba glória? Não. Toda a glória da nossa salvação deve ser dada a Deus. Foi a conclusão que Jonas chegou. Jonas 2,9, do Senhor vem a salvação. Não é maravilhoso? Não é libertador? Já pensaste como seria inseguro se algo dependesse de ti, inclusive o amor de Deus? Todas estas dúvidas e incertezas tendem a dissipar-se quando nós damos glória a Deus. Porque do início até ao fim, tudo foi feito por Ele. Romanos 11,36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Nunca houve a morte do inocente, nem nas maiores tragédias. Porque o único inocente que morreu foi morto na cruz.
para que a barreira que nos impedia de ver a beleza de Deus fosse derrubada. O Evangelho diz-nos que o Filho de Deus morreu para que os filhos da ira se tornem filhos de Deus. Não há mérito, há graça. Por isso, por mais que te digam, faz a tua parte para seres amado por Deus, ou obedece para que Deus te dê algo, ou declara as bênçãos de Deus sobre a tua vida, lembra-te que tudo é pela graça. Porque aquela pessoa, a Adriana, foi mais abençoada do que eu. Se calhar obedeceu mais. Não, é graça. Não há mérito. Por isso não esperes retorno das tuas ações nesta vida. Caso contrário, vais perceber que Deus te deve algo. Então espera e descansa no Senhor. E se o teu desejo for Deus, Ele irá conceder-te. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Salmos 37, 4 e 5. À medida que temos estado então a refletir sobre a profundidade da graça e a liberdade que temos em Jesus, somos chamados a perguntar-nos: estamos verdadeiramente a descansar na obra de Jesus? Ou ainda tentamos acrescentar algo à cruz? Como se a nossa salvação dependesse dos nossos próprios esforços. Vamos fechar os nossos olhos e coloquemo-nos diante de Deus em oração. Peçam-lhe que Ele revele áreas da vossa vida onde ainda estão presos ao legalismo. Onde ainda estão a tentar conquistar o amor ou a salvação pelas vossas próprias forças. Entreguem essas áreas a Jesus, reconhecendo que Ele já fez tudo na cruz. O meu desejo é que saiam daqui de coração leve, cheios da paz, da graça que fluem do Evangelho, determinados a viver para a glória de Deus, sabendo que somos amados e aceitos por Ele, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez. E que esta verdade nos leve ao desejo de vivermos em obediência, não como um fardo, mas como uma resposta de amor ao Deus que nos salvou. Que Deus nos abençoe e nos ajude a mantermos os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Toda a glória seja dada a Deus. Amém.